a Deus, aleluia, O Jesus. cego está em João capítulo 9. A libertação do cego que Jesus manda ele ao tanque de Siloé. Cego de nascença. Nascença. Isso. É João 9. João 9. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Ah, meus irmãos. Nós não trazemos nenhuma palavra, né, irmão? O Senhor traz todas as palavras. Nós não trazemos o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito é o Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Vamos ler aqui, vamos estender um pouquinho mais a leitura, mas é uma palavra que fala de um cego. Fala de um. Ela fala de um. Mas o plano de Deus era abrir os olhos. Centenas e centenas, milhares de cegos. Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Palavras reveladas são. Vou mantê-la do jeito que ela está revelada. Amém. Aqui você vai ouvir a libertação de um cego de nascença. Glória a Deus. Que Jesus fez com que esse cenário se alongasse propositalmente. Porque o cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, cara, filho de Davi. Jesus foi. Em um minuto, ele passou a enxergar. E seguiu. E continuou. Esse aqui não. Esse aqui tem todo um cenário de circunstâncias que se alongaram. Coisas que até é difícil de se explicar. Por que Jesus faz dessa forma? Mas é para que muitos naquela época assistissem isso, o passo a passo. E depois a própria indignação dos homens de Israel, que eles não aceitam esse milagre vindo da parte de Jesus. Se fosse um outro rabino que fizesse isso, acabou. Não tinha nenhum problema. Mas não, quem operou que foi Jesus. Então, como Jesus já não era aceito, né, já havia esse ciúme todo, irmãos, e veio um homem simples, um homem de família humilde, que não tinha, digamos assim, um histórico, fazer uma obra desse tamanho. Mas Jesus fez uma obra desse tamanho. Mas guarda no teu coração para abreviar. Essa palavra, ela não abriu, ou esse fato, não foi feito para abrir os olhos de um homem. Sim, esse homem foi beneficiado, mas milhões e milhões e milhões que nasceram cegos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou repetir, porque o homem não nasce enxergando Deus. Não. Nicodemos enxergava? Não. Glória a Deus. E para enxergar? Você verá o reino de Deus. Verá, então tem que enxergar. Amém. E entrará nele. Amém, irmão? Amém. Então Nicodemos não enxergar. Então Nicodemos nasceu cego. E por essa palavra aqui também entrou em Nicodemos, irmão. Não faz menção associando diretamente, mas depois mostra lá na frente aquele Nicodemos que saiu à noite procurando Jesus. Depois lá ele dá uma opinião forte, irmãos, acerca de não culpar Jesus sem ter motivos condizentes a Deus. Então Nicodemos se converte, porque Jesus deu vista também a Nicodemos. Amém! Amém. Glória a Deus. Era príncipe, mas o príncipe nasceu cego. E todo homem nasce cego. E quando ele vai enxergar? Quando a luz de Jesus
né? Quando Jesus abrir os olhos do seu entendimento, Aleluia. quando o Espírito for renovado. Então essa palavra, ela já, irmão, essa palavra está sendo pregada há quase 2000 anos. Ela não só abriu os olhos aos homens de Israel, não, mas ela abriu no mundo todo e abriu os teus olhos também, irmão. Você está melhor ser um cego, calma, desculpa, tem que falar. E vocês que nos assistem aí, vocês me perdoem. Eu não tenho como fugir disso. Você nasceu cego. E tomara a Deus que não fique cego a vida toda e morra cego. Glória a Deus, aleluia. Tomara que esse mesmo Jesus hoje, de acordo com o teu coração que se abre, faça lodo. Faça lodo e lave os teus olhos com o colírio da palavra. E faça você enxergar a glória de Deus. E haverá uma transformação de vida. E você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso aí. O texto é longo. Vamos lá, né? Vamos lá, meus irmãos. Vamos ver. Eu já ouvi tantas vezes, né? Eu sei que você ouviu. Eu também ouvi. Mas Jesus prolongou. Então é justo que quem deu vista àquele cego prolongue também um pouquinho mais essa palavra. Vamos lá, meus irmãos, eu vou lendo, fazendo o texto continuar. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nós estamos lendo Evangelho reportado pelo apóstolo João, capítulo 9. Amém. Amém. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, como todos nascem cegos, espiritualmente. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta foi essa. Está pagando a conta de quem? Dele ou dos outros? Jesus respondeu: nem ele pecou, a conta não é dele, nem os seus pais, a conta não é dos pais. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em todos que Jesus dá vista, Amém. as obras de Deus vão se manifestar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. De Deus para contar. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou. Presta atenção. Jesus não cuspiu na terra em Jericó. Jesus libertou aquele que falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outra vez Jesus parando, aproximando-se, deu o que é que ele faz? Que eu veja na hora, acabou. Amém. E 1 minuto. Olha aqui 1 minuto aqui. Quanto tempo demorou isso aqui, irmão? 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Até aí ele continua cego, está com os olhos untados, né? Jesus cuspiu na terra, pegou ali o lodo e passou nos olhos dele, irmão. Fez isso aqui. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Também agora espiritualmente o homem tem que se lavar no enviado, tá bom, irmão? Que é Jesus o enviado. Pois foi e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu não sei a distância que estava o tanque de Siloé. Eu não sei, não está narrado. A distância que estava o tanque, eu não sei. Se estava bem pertinho ou se o tanque de Siloé estava longe. Provavelmente estava a uma distância que esse homem teve que caminhar até lá. Foi caminhando e alguém foi levando ele e foi formando um certo grupo de pessoas que estavam. O cenário foi espichado. Perceba, irmão. Jesus podia fazer naquele instante, mas não. Jesus não queria fazer só para ele, queria fazer para o mundo toda essa obra. Para os judeus, particularmente, e depois para o mundo todo. Então mandou que fosse lá. Teve que levar esse homem lá. Quando chegou, ele teve que se lavar. Ele, com as mãos dele, lavou os olhos. Quando ele acaba de lavar os olhos,
ele passa a enxergar. Glória a Deus. Ele volta vendo, louvado seja Deus. Você já imaginou? No caminho, quando encontrar as pessoas, onde você vai? Eu vou no tanque de Siloé. O que você vai fazer lá? Não, mas tem água aqui mais perto. Não, ele mandou ir no tanque de Siloé. Eu vou lá. É por isso que eu vou ver se fechou mesmo. Você acha que não tinha água ali perto, num jarro, algum lugar para lavar? O que foi lutado? Podia, mas é um tanque do enviado. Glória a Deus, aleluia. Está escrito enviado aí? Sim. Está escrito mesmo enviado. Quem é o enviado? Está com letra maiúscula? Está maiúscula, é enviado? Glória a Quem Deus. você acha que é o enviado por Deus? Para fazer os homens na terra enxergarem, irmão. Quem é o enviado? Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, né, irmão? E aí continua, no 8. Então os vizinhos, porque aí, irmão, formou aqui um cenário gigante. Uma coisa que lá em Jericó foi curtinho, aqui ficou longo. E vizinhos e pessoas no caminho. Irmão, se esse caminho tinha 500 metros, 500 metros foi se falando disso na ida. E 500 metros na volta. E espalhou isso daí, irmão. Glória a Deus, aleluia. Espalhou que o homem mandou lá. Como é que foi o negócio? Não, o homem, profeta de Deus, ele mandou, cuspiu no chão, untou, né? Fez um lodo, untou e mandou lavar. E o homem voltou a ver. Está aqui, para o mundo todo escutar, até o dia de hoje. Está escutando. Irmão, vamos lá. Uns diziam, tá bom, no 8. E os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: mas não é este, ele está enxergando, como é que é possível? Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É ele mesmo ou não? Olha, irmão, olha onde a coisa começa. A especulação de não é. Não tenho certeza, mas é ele. E o negócio arrastou, irmão. E virou noticiário, tá bom assim, irmão? Amém. Sem internet. Sem internet, caiu na rede social, irmão. Para todo mundo comentar um fato desse. Aí incomodou quem? Quem incomodou? Os religiosos da época. Opa! O que aconteceu? Vamos pegar. Diziam, pois, no 10, como se abriram os olhos dele? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e levaram lá, me acompanharam, eu fui lá e lavei-me. Disseram, pois, onde está ele? Onde está ele? Respondeu, não sei onde ele está. Ele mandou fazer isso, eu fiz. Irmão, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem nem de onde vai, assim nascem Amém. os filhos de Deus. Glória a Deus, A palavra aleluia. de Deus está pregando em todos os cantos do mundo. E está nascendo na China, está nascendo nos Estados Unidos, está nascendo os filhos de Deus. E não sabe como. É o vento soprando aonde quer, irmão. Glória a Deus, aleluia, Falou para Jesus. Nicodemos, abriu os olhos de Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabe se é daqui para lá, de cá para lá. Você não sabe explicar como essa palavra entrou aí. Mas ela entrou, trabalhou, converteu a tua vida, te transformou e você serve a Deus. Glória a Deus, Assim aleluia. são todos aqueles. Glória a Deus, bendito é o Assim Senhor. são todos, e você é todos aqueles que nascem do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei em que momento eu me converti, Bendito irmão. é Deus. É como você não vai conseguir explicar a hora que a fecundação de um óvulo acontece. É impossível monitorar isso. Não dá para monitorar. São milhões de gênesis. São milhões de genes que vão, tá certo? Expelidos pelo organismo masculino e que, adentrando, vão em busca do óvulo. Quantos precisam? Um só. E agora? E esse aí? Sabe de onde ele veio? Sabe de onde ele é? Assim é o vento, assim é a palavra de Deus. Você nem sabe dizer exatamente quando você se converteu. Exceção faz-se alguém que foi em dia de batismo e quando viu a palavra e a palavra tocou no coração, ele
levantou. Mas isso pode ter acontecido antes. E pode uma conversão, um batismo ser realizado, mas ele se converta efetivamente depois. Glória a Deus, aleluia. Tá claro isso aí, irmão? O batismo não é a hora para se marcar assim, tá certo, irmão? Para uma certidão de nascimento tua. Você pode ter se convertido antes de ser batizado. E você pode ter se convertido depois de ter sido batizado. Glória a Deus. Então a certidão feita no dia do batismo pode não ser tão exata porque o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Você não sabe exatamente o momento que isso aconteceu. Mas, irmãos, nessa palavra aqui, vamos pegar aqui, vamos andar um pouquinho. Vamos pegar no verso 18, irmão. Podemos dizer o 17 para ficar melhor. Aqui os judeus, eles põem pressão nesse homem. Eles querem que ele negue. Eles querem que ele negue que essa obra foi feita por um profeta de Deus. Porque ali estavam as autoridades, estavam os homens de Israel. Eles queriam ter feito aquilo, e não o filho de um carpinteiro. Tá bom? Não um homem simples fazer aquilo. No 17, tornaram, pois, a dizer ao cego, tornaram, estão insistindo. Tu, o que dizes? O que você fala daquele que te abriu os olhos? Eles queriam ouvir alguma coisa contrária a Jesus, para difamar, para menosprezar, para tirar a dignidade dessa obra. E ele respondeu: o que eu acho dele? Que ele é profeta. Tá bom assim, irmão? Glória a Deus, aleluia. O homem falou: o que você acha dele? O que você diz dele? Ele falou: eu acho que ele é profeta. Acho que ele achou certo, não achou, irmão? Ou ele errou? É profeta mesmo. Tá bom, irmão? É o profeta das boas novas. É o profeta que foi profetizado a Bíblia toda dele. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Olha aí, irmão. Não, ele não era cego, não. Isso aqui está errado. Tem coisa errada aqui, tem gato. Acharam que tinha gato. Não, ele não era cego. Né? E que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é esse o vosso filho? Eu não chamaram os pais. Você imagina o tamanho? Irmão, quando foi falado no começo que essa história ficou longa, ela está longa ou não está? Você não se conforma. Você vê uma pessoa que se converteu e mudou de vida e agora vive em santidade, é um homem de Deus. Era uma prostituta, era um ladrão, era um criminoso, era um homossexual e mudou de vida. Glória a Deus. Tá bom para você? Glória a Deus. E aí você não acredita, vai ter que chamar os pais dele para perguntar? Precisa chamar os pais de alguém para perguntar? Você não pode crer numa obra que Deus fez? Glória a transformação daquela pessoa glória a Deus. que testemunha as grandezas de Deus? Amém. É melhor você crer. Tá certo, irmão? Glória a Deus. Também não creu. E aí Jesus chamou ele à ordem por não ter crido. Porque os próprios irmãos dele deram testemunho. Tá bom? Aqui mandaram chamar os pais. Os próprios judeus, pela incredulidade, esticaram o assunto. Para que cada vez mais que esse assunto cresce, mais cegos passam a enxergar. Glória a Deus. Cegos em Israel e gentios também, e gregos, e começam a enxergar. A história se propaga mais longa propositalmente pela vontade do Senhor. Glória a Deus. Aí diz: seus pais, olha lá os seus pais. Antes, 21. Mas como agora? 20. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho. Nós estamos dando testemunho, ele é nosso filho. E tem mais, ele nasceu cego. Isso aí, dá para negar? Não dá para negar. Esse é o nosso filho que nasceu cego. Nós não estávamos lá na hora que a coisa aconteceu, mas é o nosso filho e nasceu cego. Mas como, no 21, mas como agora ele vê, nós não sabemos. Não estava lá na hora. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, nós não sabemos, porque não estava lá na hora. A gente não estava lá quando isso se passou. Quando Jesus untou e mandou lavar. Não estava lá do lado. Então eu não sei o que dizer. Nós não sabemos. Agora, vai lá. Ele tem idade. Ele tem mais de 30 anos. A idade que se fala, saiu da idade
só de domínio dos pais, é maior de idade pela sociedade, legalizando ele. Então diz aqui, nós não sabemos, tem idade. Perguntaram a ele, e ele falará. Olha, irmão, para pensar que a história ficou longa. Já era para ter acabado essa história. Era para o judeu ter visto aquilo saindo de fininho. Era para o judeu ter visto e saído de manso. Mas não, quiseram insistir. Quanto mais eles insistem, a história cresce, a palavra se propaga e vai batendo semente no coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Propositalmente o Senhor faz isso. Agora diz lá, irmão, no 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais correram o risco de serem expulsos da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, tem idade, nós estamos fora disso, pergunta para ele. Ele já responde legalmente. Se ele cometeu um crime, ele paga. Então pergunta para ele tem idade, ele é responsável pelos seus atos. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram para ele, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Para quê? Para que mexer? Para que cutucar o leão com vara curta, irmão? Cutucar o homem que estava enxergando, que estava na alegria de Deus, irmão, que estava na felicidade de algo extraordinário, maior na vida dele, e vai cutucar ele e falar que o homem era pecador? Olha a resposta que ele dá, irmão. Olha a resposta que ele vai dar para a autoridade de Israel. Veja que o homem que está com Cristo, o Senhor põe palavra forte na vida dele, na boca dele, e ele confessa diante de um presidente, diante de uma autoridade, de um juiz, de um tribunal, em qualquer lugar, ele fala a verdade, irmão. Glória a Deus, Não fecha a boca aleluia. dele, não. Vem ver se fechou a boca. Ele podia falar, não vou falar mais nada. Ficava emburrado. Ficava emburrado. Não. Agora não pergunta mais que eu não vou responder. Que nada. Vocês vão ouvir agora, ele é pecador? Então vamos ouvir de novo. Sabemos que dá glória a Deus, ainda mandou dar glória a Deus. Dá glória a Deus ainda, que sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se ele é pecador, eu não sei. Não conheço, eu não andei com ele. Eu não andei com ele. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, e que é, havendo eu sido cego, agora eu vejo. O que eu sei dizer para vocês é que eu era cego. E como nós, né? Todos os homens que não conhecem a Cristo. Era cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer. E tornaram, irmão. Olha a coisa como estendeu. Mas que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha, irmão, cutucou a onça com vara curta. Responderam, já vou-lo disse. Eu já falei. Eu já expus para vocês detalhadamente o que aconteceu. Já vou disse. E não ouviste. Vocês não estão querendo aceitar, né? O que eu estou falando, vocês não querem fazer, tornar válido o meu testemunho, né? Olha lá. Já vou disse. Vocês não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Olha, por que vocês estão querendo ouvir de novo? Eu já estou desconfiando. Tem coisa ruim aí. Vocês estão querendo ouvir de novo por quê? É isso. É isso. Está falando com autoridade eclesiástica, né? Quereis vós, porventura, vocês estão com a intenção de depois que crerem, fazer-vos também seus discípulos? Oh, glória! Vocês estão querendo ser discípulo dele também? Aí, irmão, aí a coisa ferveu. Então o injuriaram, eles eram discípulos dele, sejas tu. Bom é ser discípulo dele, né, irmão? Oxalá que esses aqui que negaram, depois tornaram-se discípulos dele, né? Diz aqui, somos discípulos de Moisés. Fizeram uma cabaninha para Moisés aqui. Você não viu a passagem das cabanas? Eles acabaram de construir uma cabana para Moisés. Aqui para durar para sempre. Para a cabana de Moisés nunca ninguém se manchar. Nós bem sabemos, olha, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, é? Quer dizer que vocês estão dando glória porque
Moisés, vocês sabem quem é, e esse vocês não sabem, mas aí que está o segredo de Deus. Olha onde ele foi, olha lá. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha. A maravilha é essa, que vós não saibais de onde ele é, e ele lhe abriu os olhos. Glória a Deus, aleluia. Deus abre os olhos de todos os homens, qualquer igreja, irmão querido. Glória a Deus. Não precisa Glória a Deus. ficar investigando a vida dos outros, não. Deus abre os olhos aonde Ele quer. A palavra está sendo Glória a pregada Deus. no mundo todo. Amém. O vento sopra onde quer. Abre os olhos dos homens. Os homens enxergam. Amém. E vê Glória a a Deus. glória de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ser discípulos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra abriu os olhos para o homem, você acha? Abriu os teus. Amém. Abriu os meus. Bendito Deus. Essa palavra está valendo até a volta do Senhor e vai abrir os olhos a muitos. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, né? Que o Senhor se apresente. Eu não vou seguir mais, poderia seguir com mais detalhes aqui, mas não precisa, irmão. Está falando a quem está nos ouvindo aí, olha aí, teus olhos estão fechados, estão com as escamas que estava o apóstolo Paulo. E esses olhos aqui estavam fechados por Moisés. Quem sabe os teus olhos tá fechado por alguém também, que não é Moisés, seja outro, né? Mas não, o Senhor está vindo hoje aí na tua casa, na tua vida, para te abrir os teus olhos. Glória Para a que você Deus. veja Jesus como teu Salvador. E não fica vendo outros aí, não. Ele estava com Moisés. E Moisés não salva ninguém, nem Elias. Mas é Jesus que derramou o seu sangue. É esse que veio para te salvar. Glória a Deus. Receba ele aí na tua casa. Glória a na tua Deus. vida. Clama a ele para te abrir os olhos. E ele que teve o poder de abrir lá, hoje ele não precisa do tanque de Siloé. Pelo Espírito Santo ele fala. Toca no teu coração. Você crê, os seus olhos se abrem e você enxerga o caminho, a verdade, a vida. Você enxerga o caminho que te conduz à vida eterna. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ajoelhar e agradecer o Senhor. Amém. O Senhor está abrindo os olhos de muita gente, irmão. Aleluia. Essa palavra, glória a Deus, aleluia. Glória Santo Deus, poderoso, Aleluia, Deus, Jesus. aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Santo Deus, poderoso, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Senhor, Deus. Deus, nosso Amém, Pai eterno, Jesus. Amém. nós estamos novamente, Senhor, para te agradecermos, Deus, por esse trabalho que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos hinos entoados com alegria em nosso Glória a Deus. pela oração que, por certo, chegou até a ti, bendito. Amém. Pelos testemunhos também, Amém. Aleluia. por tudo que o Senhor nos ofereceu, a saúde. Glória a Deus. Pelo nosso irmãozinho também, o que ele apresentou, bendito Deus. Glória a Deus. Maiormente pela tua santa e bendita palavra. Amém. Aleluia. Ensinando todos os dias, todas as noites. Amém. E nós devemos olhar na tua presença. Glória, aleluia. Ele nos abençoar todos os dias da nossa vida, Senhor. Livrando-nos de todo mal, de tudo que de ti não procede. Amém. Glória a Deus. Deus, Senhor, esteja em paz e comunhão contigo. Ficando aqui com essa querida irmandade. Senhor, nós nós, para cada um de nós no nosso lar, sem nenhum problema. Amém, aleluia. Da tua graça de misericórdia. Amém. Nos abençoe grandemente na tua presença, Senhor. Tudo nós pedimos, agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 233. Qual que é? 233. Cântico 2, 3, 3.
233. Glória a Deus, aleluia. 233, irmão. Glória a Deus, aleluia. Santo. Glória a Deus, aleluia. Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Amém, Deus. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações